Queridos irmãos, hoje é um culto de ensinamento. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Tenho colocado meu coração nesses estudos e sei que através desse estudo, o Espírito de Deus, ele vai moldar caráter e ele vai também engrandecer a fé de muitas pessoas, porque eu sei que a mensagem ela vem dos céus. A Bíblia nós vamos abrir hoje em Apocalipse, no capítulo 19, e no versículo 7. O assunto hoje é as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Diga comigo, as bodas Pessoal, repete comigo, as bodas do Cordeiro. Diz assim a palavra do Senhor: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se preparou. Amados e queridos ouvintes, irmãos, noiva do Cordeiro, simpatizante, pessoas que estão lutando para alcançar a tão sonhada núpcia. As bodas do Cordeiro, queridos irmãos, ela se refere festa nupcial entre Jesus Cristo, que é o noivo, que é o amado da igreja, e a igreja redimida pelo sangue do Cordeiro, que é a noiva amada do Cordeiro. O apóstolo João, ele descreveu todo o cenário de júbilo e de gozo profundo dos salvos nos céus e efusiva alegria que é a celebração das bodas do Cordeiro, dizendo: e depois dessas coisas no céu, ouvi no céu com que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e o poder pertence ao Senhor Deus, porque verdadeiro e justo são os seus juízes, pois o julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra, e com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos, os 24 animais, prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluias. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos, ó servos, vós que temeis tanto pequenos como grande. E ouvi com que a voz de uma grande multidão, e com que a voz de muitas águas, e com a voz de muitos trovões, que dizia: aleluia. Pois já o Senhor Deus
poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-nos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, que já a sua esposa se aprontou. O monte é o mesmo de muitas festas, de comemoração, pois a primeira vez, meus irmãos, o livro do Apocalipse, ele aparece a palavra aleluia, de uma forma quadruplicada na sua fala, né, que nós denotemos ela por 3 vezes. Apocalipse 19, capítulo 1, Apocalipse 19, capítulo 3 e Apocalipse 19, capítulo 6, né, que aqui é para alguns eruditos da escatologia bíblica, né, a boda do Cordeiro, meus irmãos, ela será logo após o tribunal de Cristo. A semana passada, se os irmãos não perderam nas suas memórias, nós tivemos com riqueza de detalhes a explicação sobre o tribunal de Cristo. As bodas do Cordeiro será bem depois do tribunal de Cristo, pois a expressão cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Aqui mostraria que a igreja se apresenta alegre com os seus galardões para comemoração das bodas celestial do Cordeiro, e sempre aprendemos que as bodas do Cordeiro a seguir-se-ão imediatamente após o arrebatamento da igreja. O que ocorrerá o segundo, que está alinhado nessa interpretação após o capítulo 4 do Apocalipse, que a multidão de remidos, todas as tribos, línguas, povos e multidão e nação, né, que registra o Apocalipse 5 no versículo 9, seria então uma igreja arrebatada já na glória. E a multidão de Apocalipse capítulo 9 e do capítulo 7 e do versículo 9 seria uma segunda leva de crente que ficaram na terra para morrer martirizado e que chegaram nos céus também. Queridos, eu quero que os irmãos entendam que o período gracial ele é inaugurado para os gentios. Eu já fiz esse relato que os judeus não aceitaram Jesus Cristo como o Messias. Eles não aceitaram. E no caso, os gentios aceitou Jesus como Messias e fizeram uso do arrebatamento da primeira leva, né, que é o arrebatamento da igreja. Esse segundo grupo aqui de crentes que foram arrebatados já pertence ao povo de Israel. Entretanto, porque a narrativa das bodas do Cordeiro aparece aqui no capítulo 19 do Apocalipse, as vésperas de Jesus Cristo descer para a terra em grande glória. No caso que revelou o Apocalipse 19 e no versículo 11 ao 16. Isso abre, meus irmãos, uma nova reflexão para a escatologia, que nos faz compreender que as bodas do Cordeiro elas só darão no final dos 7 anos da grande tribulação, antes da chamada para celebração
das bodas do Cordeiro, o Apocalipse nos revela o seguinte: a primeira etapa é a grande Babilônia, que já terá sido julgada antes das bodas do Cordeiro, por causa da comemoração que a igreja faz, aleluia, por causa da salvação e glória e honra e poder que pertence ao nosso Deus, porque verdadeiro é, os verdadeiros e justos são os seus juízes, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. E outra vez disseram, aleluia. E a fumaça dela sobe para todo sempre, cujo acontecimento ele é um consenso que só se dará no final dos 7 anos da grande tribulação, né? Que o Apocalipse 16, do versículo 1 até o 21, o Apocalipse 17, do 1 até o 18, e o Apocalipse 18, do 1 até o 24. A segunda etapa, o segundo elo dessa etapa, isso faz o sentido porque ninguém comemora uma festa antes da vitória. A multidão dos redimidos já podem comemorar que só o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, já reina, pois também já julgou a grande prostituta que havia corrompido os reis da terra e vingado o sangue dos seus servos, que está no Apocalipse capítulo 19 e no versículo 2. Já na terceira etapa, a expressão cujo a esposa a si mesmo, ela já se ataviou, ou já a sua esposa já se prontificou, ou já se preparou, que no caso é onde nós lemos Apocalipse 19, 7. E pode também significar o número de salvos que já havia completado nesse período, né? Todos os redimidos pelo sangue do Cordeiro, que já estarias pronto a uma celebração que se daria nas bodas do Cordeiro. Os irmãos olhar lá em Apocalipse 9, do versículo, Apocalipse 6, capítulo 6 e no versículo 9 até o 11, é partindo desse período, né, que a multidão de redimidos, eles cantam no céu, aleluia, que seria a soma de todos os salvos que são comprados para Deus, e todas as tribos, nações e línguas, né? Do Apocalipse capítulo 5, do versículo 9. Mas a multidão dos redimidos, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eles foram resgatados da grande tribulação, né? Que está falando ali, Apocalipse capítulo 7, do 9 até o 14. Mas as multidão dos vencedores da besta, né, junto ao mar de cristal, com harpa nas suas mãos, cantando o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, né, que fala em Apocalipse 15, versículo 1 ao 3, aqui se une para celebrar todos juntos a bodas do Cordeiro. Então aqui no capítulo 19, do versículo 1 até o 9, o cântico de celebração está completo, a sua orquestra, o seu coral, porque aqui tem justo desde Abraão, desde Noé, desde Adão. Aqui está junto o Velho Testamento e o Novo de salvos. Aqui estão os gentios, aqui estão os judeus, aqui estarão todos reunidos, prontos e preparados para uma núpcia. Alabaçou de Candarai.
Meus irmãos, aqui alguns intérpretes ainda defendem que a noiva representa a igreja que foi primeiramente arrebatada, né? Que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 e 52, e também 1 Tessalonicenses 16 e 17. Né? Eu gosto bastante de enfatizar esses textos, porque são textos que nos dão clara evidência, né? E as demais remessas de salvos, essas demais são resgatadas da grande tribulação, nas fases posteriores da grande colheita, que são os salvos da terra, que participarão com os convidados das bodas, né? Que está em Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17, e também Apocalipse 14, do versículo 14 até o 16, e também do Apocalipse 15, do 1 até o 4, e Apocalipse 19, do 1 até o 9. Isso, é claro, que alguns mistérios serão revelados quando acontecer plenamente isso. Isso aqui é só apenas uma conjectura, né? Você já imaginou o salvo chegando em toda parte da terra, de todos os tempos, e saudar mutuamente? Nós conhecemos os santos do Antigo Testamento, né? E também do Novo Testamento, que reencontraremos com aqueles que antes foram estar com o Senhor na sua última ceia, né, na terra, que Jesus Cristo diz: para que comais e bebais a minha mesa e no meu reino, né? Jesus, ele falou isso lá em Lucas capítulo 22, no versículo 30. A igreja, ela é chamada de noiva lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 6. E 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 2. E as bodas do Cordeiro, ela será uma festa de casamento da igreja com Cristo, que será uma união estável, que essa reunião, ela nunca mais se acabará. E assim estaremos para sempre com o Senhor nos ares, né, que nos revela o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4, e no versículo 17. Agora, as bodas do Cordeiro, nós sabemos que elas celebram o casamento de Jesus com a igreja. No Último Testamento, Deus, ele era conhecido como o esposo, um esposo espiritual do seu povo. E nós podemos contemplar isso através do profeta Isaías, né, que o profeta Isaías, ele descreve dizendo que esse relacionamento de Deus com o seu povo, da seguinte maneira: porque o teu Criador é o teu marido, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, né? E de espírito abatido, como uma mulher da sua mocidade, que foram repudiadas, diz o teu Deus. O Isaías, ele chega a dizer dessa forma, em Isaías 54, do versículo 5 e no versículo 6. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele resume o papel do esposo e da igreja em Apocalipse 21, 9 e Apocalipse 22, 17. O apóstolo Paulo, ele recomenda com que esses ensinos, e ele diz o seguinte: porque zela por vós com zelo de Deus, visto que vós tem preparado para vos apresentar como virgem pura e um só
esposo, que é Cristo Jesus. Né? Ele diz isso em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 2. Agora, o arrebatamento da igreja, ele é comparado com um casamento judaico nas moldes antigas. Antigamente, quando o rapaz ele desejava a casar com uma moça, ele dirigia-se ao pai da moça para pedir a mão da moça em casamento. E o pai da moça, meus irmãos, exigia que o noivo pagasse um dote de casamento, que geralmente era muito claro, era muito caro. Passa um som meio brabo aqui. É muito caro. Era um dote que o rapaz ia revelar se verdadeiramente ele queria casar ou não. E nós podemos observar sobre o dote de Raquel, que custou inicialmente o salário de 7 anos de trabalho de Jacó. O dote era caro. Né? Olha aqui, Gênesis capítulo 29, do versículo 18 até o 20. Né? Jacó ele teve que trabalhar 7 anos. E nesses 7 anos ele foi enganado, né? Porque em vez de Raquel ele teve Leia. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, que no caso, o dote da mão de Raquel durou 14 anos. Imagina, 14 anos trabalhando para casar com a moça. Tem que estar determinado. Depois que o noivo assinava com o pai esse casamento com o pai da moça, né, que seria no caso um contrato de casamento, a moça passava a estar desposada com o rapaz, porém ele já não tomava a moça como esposa. Ele teria que voltar para a casa de seu pai a fim de se preparar ao lar da sua futura esposa, bem como também aguardar o tempo necessário para buscar a noiva querida e tomá-la por sua esposa. E no dia do casamento do noivo, o noivo enviava na frente uma comitiva de 10 moças virgens para avisar a noiva que o noivo estava vindo ao seu encontro. Com isso, criava-se uma grande perspectiva na cidade para assistir o grande encontro da noiva com o noivo. A noiva, ela saía ao encontro com o seu noivo acompanhada por 10 moças virgens, 5 da sua direita e 5 na sua esquerda, e trazendo nas suas mãos uma tocha acesa, porque no caso, na época não tinha essa pavimentação, não tinha essa iluminação que nós temos hoje, era tudo acerca da lamparina, do lampião, das tochas. Então as moças, elas vinham todos com as tochas na mão, clareando, e o noivo também, ele vinha com os seus acompanhantes, na sua tradição judaica, trazendo também tochas acesas. E na tradição de hoje, os acompanhantes do noivo, eles carregam vela acesa, simbolizando entrega, dos 10 mandamentos por Deus. Eu estou falando aqui de um casamento judaico. Não estou falando de um casamento que nós vemos hoje. É um casamento em Judá, que é em Israel. O povo de Israel, o costume deles. Então o noivo, aqui no caso, Israel, né? E a noiva, no caso, no Monte Sinai. As velas, elas são lembranças dos relâmpagos que apareceria
no Monte Sinai, quando Israel via Moisés subindo. A noiva, ela aceitou a Deus, e o noivo, que é o esposo, através da aliança da lei dos 10 mandamentos, né, que está em Êxodo capítulo 19, no versículo 16, e Êxodo capítulo 24, do versículo 1 até o 10. E após o encontro do noivo e da noiva, ele levava ela para sua casa, para a casa de seu pai, a fim de comemorar a festa das bodas. E isso, meus irmãos, durava 7 dias. Veja lá em Juízes 14, versículo 12. A festa de núpcia durava 7 dias. E assim também aconteceu com Cristo, o noivo, em relação à sua igreja. Quando Jesus Cristo se interessou por nós, ele nos amou primeiro, e ele chegou diante do Pai e aceitou a pagar o dote, que custou muito caro. Rabassi Kalamandarachai. Conforme o apóstolo Pedro afirma, sabendo que que não foi mediante a coisa incorruptível, nem com prata, nem com ouro, que foste resgatado das vossas vãs maneiras de viver, mas pelo precioso sangue, com sangue de cordeiro, que é um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Este sangue, meus irmãos, ele custou a vida de Jesus para pagar o dote deste casamento que nos fala em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 e 19. O apóstolo Paulo, ele ainda acrescenta dizendo: fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios capítulo 6 e no versículo 20. No contrato do casamento de Cristo com a sua igreja, ele nos deu o Espírito Santo como seu penhor de garantia, que ele voltará para resgatar definitivamente aquilo que é seu. Que é a sua propriedade. Aqui está nos falando em Efésios capítulo 1, no versículo 13 e 14. Assim como o noivo já nos tomava a noiva como esposa e retomava para a casa do seu pai, a fim de guardar o momento de buscá-la definitivamente, a sua noiva querida, também Jesus Cristo fez o mesmo com a sua igreja. Ele consolou os seus discípulos dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Não fará eu, vos teria dito. Pois eu vou preparar lugar. E enquanto eu for preparar lugar, voltarei. E vós receberei para mim mesmo. Como aonde eu esteja, vós estejais também. João 14, versículo 2 e 3. Há uma grande perspectiva, tanto no céu quanto na terra, esse grande encontro de Cristo com a sua igreja. A própria noiva, ela deixou escapar que poderá tardar um pouco por causa da sua por causa do tempo, né? Porque as profecias, meus irmãos, às vezes você recebe uma profecia hoje, não quer dizer que ela cumpra amanhã, né? Mateus capítulo 25 e no versículo 6 fala que tardou-se o noivo, as noivas pegou no sono. Então pode um pouquinho tardar, mas nós não temos por tardio as suas promessas,
Mas enquanto isso, a noiva ora por causa da sua tão esperada e sonhada esperança, dizendo vem, dizendo Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, Apocalipse 22, 20, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Aliás, o sábio Salomão, também ele havia descrito o ardente desejo da noiva em encontrar o noivo, dizendo, vem depressa, amado meu, fazer-te semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela que salta sobre os montes aromáticos. Cantares capítulo 8 e no versículo 14. O noivo amado responde, né? Aqui a noiva fala, e o noivo com certeza ele não fica calado. Então o noivo amado ele responde, eis que cedo venho, e o meu galardão vem comigo para dar cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22 e no versículo 12. E assim como no dia do casamento, o noivo enviará uma comitiva para avisar a sua noiva a chegada do seu Cristo, Rabassandarai. O noivo, ele já enviou na frente o seu penhor, que é o Espírito, para preparar a igreja. A noiva, ela é conduzida ao grande encontro, em Efésios capítulo 1, e no versículo 13 e 14, ela é conduzida ao grande encontro, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Assim como o noivo levava a noiva para a casa do seu pai, a fim de comemorar as bodas, que durava 7 dias, da mesma forma, Cristo levará a sua igreja para celebrar a festa das bodas do Cordeiro, que durará 7 anos de tribulação. Quando a terra está vivendo 7 anos de tribulação, a igreja está vivendo 7 anos de alegria, de gozo, de paz, de aleluia, Saramassuri Kandarai. O casamento de hoje em dia, ele explica da mesma forma que é o arrebatamento da igreja. Uma vez eu vi um casamento, um pastor muito sábio celebrando um casamento. Nossa, eu fiquei tão assim, falei, nossa Deus, parece que Jesus está voltando hoje. De tão sábio que o pastor foi para explicar o casamento do noivo com a noiva. Eu, por exemplo, se eu ganhar uma oportunidade no casamento, eu celebraria com esse argumento, né? A noiva no dia do casamento, meus irmãos, da mesma forma que ela recebe o casamento ali, o seu noivo no altar, né? Primeiro do que o noivo é onde fica aguardando o Senhor Jesus Cristo no dia do arrebatamento, né? Assim, a noiva ela já sai de casa preocupada. Nossa, tomara que eu não passe vergonha no casamento. Tomara que ela vai mesmo, né? Aí o noivo sai também do mesmo jeito, a minha noiva, na terra, né? Aqui estará o casamento sendo realizado nas nuvens, né? Será do primeiro dia que a igreja, onde ela estará aguardando o dia do casamento, né? Do noivo, que será para sempre. E sempre chega o noivo numa igreja, ele sempre chega atrasado, ou senão a noiva chega atrasada. Por isso sempre atrasa a festa. A igreja também, ela está atrasada, né? Ela está atrasando a festa do arrebatamento devido à demora em preparar, da preparação, né? No comentário do noivo, Jesus diz que sempre está pronto para buscar na hora que o casamento estiver pronto. O noivo está pronto. Aqui Jesus ele deixa claro,
né, que o noivo saiu do altar para encontrar com a sua noiva, né, no meio do templo. E assim Jesus Cristo, como ele é o noivo, ele sairá do céu para encontrar com a sua noiva nos ares, né, que está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. O casamento de hoje, ele existe as seguintes pessoas envolvidas. Presta atenção. O noivo e a noiva. Os padrinhos, as damas de honras, os convidados, né, que é os celebrantes. Já no arrebatamento, o noivo será Cristo e a noiva será a igreja, né, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 2. O padrinho aqui é o Espírito Santo, é ele que conduzirá a igreja até as nuvens. Eu preguei uma mensagem dessa, deixei no meu canal lá, e no Serviço do Rei. Eu não estou fazendo divulgação de canal, mas só deixando um relato. Que o Espírito Santo, ele levará a noiva para entregar na mão do noivo, de encontro com Jesus, nos ares. E as damas de honra são os frutos e as obras que vêm acompanhando a igreja, né, que está em Apocalipse 14, no versículo 13, que foi o que eu preguei semana passada sobre o tribunal de Cristo. Os convidados são os anjos, né, que está em Mateus 24, no versículo 31, e 1 Tessalonicenses 16, 1 Tessalonicenses 4, 16. E a celebração, né, o celebrante, será o próprio Deus, o Pai, que se alegra conosco. Porque como um jovem se casa com uma donzela, assim os teus filhos casarão comigo. E como um noivo alegra com a noiva, assim de ti se alegrará o Senhor teu Deus. Olha o que Isaías fala, meus irmãos, em Isaías 62, no versículo 5. Então a lua de mel que existe entre o noivo após o casamento é simbolizado pelas bodas do cordeiro, como um momento em que o noivo revelará a noiva sem mais nenhum segredo, né? Porque quando o noivo voltava da casa da noiva, quando ele fazia um pedido de casamento, ele voltava cheio de alegria, porque ele sabia que tinha arrumado a noiva. Mas ele não contava para ninguém. Só o pai ficava sabendo quem que era a noiva, e só o pai sabia o dia da preparação do casamento, né? Assim Jesus falou, em prol esse dia, nem o filho, nem os anjos saberão senão o pai. Então, o apóstolo João, ele escreve ali que será revelado o que haveremos de ser a noiva, né, que é a igreja, que verá o noivo como ele é, Haramassúbia, né, que fala em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 2. E nisso, meus irmãos, eu quero deixar a descrição profética do noivo e da sua amada noiva nas bodas do Cordeiro. Quem está preparado para ouvir, diga glória a Deus. Ou seja, glória a Deus. Amém. Quem quer que eu pare, diga aleluia. Quem quer que eu continue, diga amém. Amém, amém. Então vamos lá. Um casamento aqui na terra, por mais bonito e glorioso que ele seja, é somente uma fraca representação das bodas celestiais, que é as bodas do Cordeiro. Nós podemos, meus irmãos, imaginar, até conjecturar a glória indescritível que será essas bodas, né, do noivo celestial e da sua noiva redimida e do Rei dos Reis, né, que no caso será o Senhor Jesus,
né? E a sua rainha, que é a igreja. Isso é descrito em algumas pormenores, passagens que antevisarão, né, em alguns textos bíblicos, também em alguns comentários, né? Até mesmo o salmista, ele teve essa descrição no Salmo 45, né? O poeta sagrado, ele descreve no versículo 2, no versículo 2 e no versículo 9, do Salmo 45, ele fala da beleza e da majestade do noivo, né? Ele diz assim: tu és mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se atravessou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça e da tua destra. A ti ensinará a proeza das tuas setas, que são agudas e que penetram no coração do inimigo do rei. Os povos caem submisso a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre o cetro que é equidade e o cetro do teu reino. Amas e para todo sempre a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, e com nenhum dos teus companheiros todas as suas vestes receberão a mirra e o aloé e a cássia. De palácios de marfim e razoaram o instrumento das suas cordas, que alegra, ó filha dos reis. Se encontra entre as tuas damas de honra e as tuas direitas estas rainhas, e adornará ao ouro finíssimo, mais fino do que o ouro de Ofir. Olha que coisa impressionante que o Davi, sei lá, é o salmista, né? Depois eu vou dar uma pesquisada para ver quem que é o autor, né? Porque o salmo ele tem vários autores. Então no Salmo aqui 45, do versículo 2 até o 9, nós vemos aqui o poeta sagrado também, ele descreve no versículo 10 ao 17, né, que é os atavios da beleza da noiva, que no caso é a igreja, né, dizendo: ouve, ó filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará na tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. E a ti virá a filha de Tiro, trazendo denotativo, ou seja, donatativo, né, que no caso é o denário, é o dote. Os mais ricos dos povos te pedirão favores, e toda formosura está a filha do rei no interior do seu palácio. As suas vestiduras é recamada de ouro, e a roupagem das suas bordagens conduz perante o rei, e as virgens, as suas companheiras, que serves, serão trazidas da tua presença e serão dirigidas com alegria e regozijarão e entrarão no palácio do rei, e em vez de teus pais serão os teus filhos. E os que fará príncipe de toda a terra, o teu nome eu o farei celebrar
celebrado da graça de geração em geração, assim o povo louvarão para todo sempre. É Salmo capítulo 10, do versículos 45 do 10 até o 17. Então aqui nós vemos que a noiva, ela simboliza o povo de Deus. A igreja, que são as pessoas que vivem em comunhão com Cristo, né? Que são exortadas para ouvir e dar atenção e esquecer o mundo, né? Que fala no Salmo 45, no verso 10, para esquecer as coisas do mundo. Irmãos, no Pão Diário eu falo todo dia. Todo dia tem uma mensagem nova. Quem tiver no meu status aí, todo dia, quem for tiver no meu rol de amizade, depois eu vou deixar meu telefone aí. Os irmãos me mandam mensagem que eu vou estar salvando para os irmãos escutar o Pão Diário. Todo dia eu deixo o Pão Diário a partir de 9 horas. Né? Então, a palavra de Deus, ela é anunciada todo dia. Alguém é levantado com grande autoridade para pregar a palavra de Deus para a noiva. A glória do noivo Cristo, ela reflete na noiva. Né? Quer conhecer Jesus? Olha para um crente salvo. Olha para um homem de Deus comprometido com o reino de Deus, que você vai ver a majestade de Deus nele. Alamandará súbia. E por isso, meus irmãos, o povo de Deus receberá a formosura de um rei, né? Que fala que o Salmo 45 e no versículo 11, a beleza de caráter que os fiéis carregam é de uma igreja salva, né? Que reflete e deve levar a outros a adorar a Cristo, mas deve também ser sincera, né? E ser renascida do seu íntimo, né? Como fala o Salmo 45, do 12 até o 13. Então o salmista, ele ainda descreve os privilégios daqueles que pertencem ao noivo celestial, né? Do capítulo 13 até o 15, o salmista também descreve os que pertencem a Cristo, dão mais valor a Ele do que aos laços que é mais estreitos, que pertencem aos parentescos, pois ele passa a pertencer a uma geração eterna, na mais íntima comunhão com Cristo e com os irmãos na fé por toda a eternidade, né? Que também é dita de Apocalipse 22, do capítulo 1 até o 5. Então, meus irmãos, a nossa finalidade é transferir essa mensagem que Cristo vai voltar, que vai ser magnífico. Imagina, meus irmãos, aleluias, imagina Cristo se materializando nas nuvens, porque não vai pisar na terra, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4 e no versículo 17 deixa claro que ele vai parar nos ares. E no momento, num abrir e fechar de olho, vai soar a trombeta. E na hora que a trombeta soar, sabe quem que vai estar ouvindo o soar dessa trombeta? Somente os que são de Cristo. Somente os que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que vai poder ouvir essas trombetas, esse alarido de Deus soando, que nos fala o 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Né? Os mortos vão ressuscitar, igual eu disse. Eles vão ouvir o alarido e vai sair mortos do leste ao oeste, norte e sul. Desde a época de Adão até o dia esperado do acontecimento. E todo olho vai ver ali, dos cristãos que eu falo, né? Aquela parte que está lá em Apocalipse capítulo 1, 7, que todo olho verão, até os que os transpassou, aquilo ali é na sua segunda vinda. Aquilo ali já é na sua segunda vinda. Na sua segunda vinda, ele vai vir para julgar. E nessa sua segunda vinda, ele vai vir
para poder colocar ponto final no reinado do anticristo, né? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 4, fala que vai eliminar com assopro da sua boca, né? Ali vai estar o exército do anticristo, né? Que é muito grande, que é o exército mundial, né? Imagina o exército do Brasil, o exército dos Estados Unidos, o exército do Japão, o exército da Coreia. Ele vai unificar todos os exércitos com ele, e esses exércitos eles vão ser muito fortes. E quem se opor contra o anticristo, ele vai ser caçado mundialmente. Então o exército do anticristo vai ser muito forte. Ele vai parar diante do Cristo na sua segunda vinda para tentar reter. Como se diz, né? A terra é minha, rapaz, aqui você não entra não. Mas Jesus Cristo não vai nem usar a espada, irmão. A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 4 a seguir, 4, 5, 6, 7, vai indo, que ele vai eliminar esse anticristo com um assopro da sua boca. Ali o anticristo jogando bomba atômica, soltando foguete e tiro, e AK.40 e .50, tudo na direção dele com a sua igreja, porque a igreja vai vir com Cristo na sua segunda vinda. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, e no versículo 3. A igreja vai vir com ele. E aí, a igreja não vai ter que fazer nada, não. O Cristo na frente, né? O Cristo na frente, mas que a igreja já está glorificada, nada poderá afetar a igreja, né? Que ela está no corpo de glória. E o cordeiro na frente. De repente, ele só faz assim, ó. Vai eliminando todo o exército do anticristo. Vai caindo todo mundo por terra. E os que for mais forte, que for ficando, que foi ver da onde que saiu esse vento, esse sopro tão poderoso, vai testificar que é o Cristo. Mas agora ele não é como filho de Maria, rejeitado pelos judeus, mas sim como filho de Deus, glorificado na sua magnitude máxima, para combater toda força das trevas e implantar na terra o seu reino. Então essa mensagem ela deve ser repassada. Você que ouviu aí até o final, que Deus abençoe e prospere a sua fé. Seja sempre influente no Evangelho, porque pregar o Evangelho é demonstrar que você é crente. Você não tem que demonstrar para ninguém que você é crente. Você tem que ter consigo própria a convicção que você é salvo, e que se alguém te aceitar na posição de salvo, vai receber também o galardão que está preparado para você. Mas quem rejeitar você como salvo, vai estar rejeitando o próprio Deus, porque você é um mensageiro dele. E na semana que vem, meus irmãos, nós vamos estar falando das 7 semanas de Daniel, tá bom? Aqui eu já finalizo o culto. Deus abençoe a vida de todos que deram atenção, e fiquem todos com Deus. Mas antes eu gostaria de perguntar, tem alguém no nosso meio que você queira reconciliar, aceitar Jesus? Tem alguém que você queira aceitar Jesus nessa noite? Eu quero finalizar aqui dando glória a Deus com os que estarão voltando para fazer parte dessa junta. Irmão Simão está aceitando Jesus nessa noite? Ô, irmão,